Oi, tudo bem? O templo mais famoso do mundo, e chama também o Templo de Salomão, o famoso Templo de Jerusalém, considerado a morada de Deus. Aquele templo ele foi destruído pelos babilônicos e muito tempo depois ele foi reconstruído, depois que o povo de Israel retornou do cativeiro. Ali no livro de Neemias, aliás no livro de Esdras, ali no capítulo 3, fala que quando o povo eles lançaram o alicerce do segundo templo, muitas pessoas choraram, porque ele não tinha mais a grandeza do primeiro templo. E nesse templo não foi colocado ali mais a Arca da Aliança, e não sentiram ali mais a presença de Deus. Quando Salomão, ele orou a Deus, e a glória de Deus encheu todo o templo. Porém, o segundo templo seria mais honrado ainda do que o primeiro, mas o povo de Israel não entenderam isso. Porque foi no segundo templo que entrou Jesus, o Deus encarnado. Agora visitou o templo. Deus se fez homem e visitou o templo, mas Israel não reconheceu isso. Ali no livro de João fala que Jesus, uma vez ele foi expulso do templo. As pessoas pegaram pedra para apedrejar Jesus. Ele teve que se ausentar do templo. Aquele templo, o templo de Israel, foi construído sobre o Monte Moriá, porque foi ali que Abraão ofereceu Isaac como sacrifício a Deus. Se bem que Abraão não finalizou o seu intento, mas já havia decidido sacrificar Isaac. Então foi considerado que Abraão sacrificou Isaac a Deus. Ali Deus viu que Abraão amava, porque não havia negado o seu único filho. E Deus também não negou o seu único filho à humanidade, enviando Jesus. Só que, a exemplo de Isaac ali tinha um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Mas no lugar de Jesus não tinha nenhum cordeiro, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel não reconheceu Jesus. E quando Jesus saiu do templo, Jesus disse que essa casa ela ficaria deserta. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 23, ali no verso 38, que Jesus fala: eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque Deus não mais retornaria ao templo de Israel. Podemos dizer que foi-se a glória de Deus. O templo de Israel não teria mais a presença pessoal de Deus, a presença de Deus na pessoa de Jesus. E quando finalmente Jesus for morto, Jesus sendo o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse está consumado, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, terminando todo aquele sistema sacrificial. Todo aquele ritual do sacrifício já não existia mais. Jesus agora era o sacerdote e ele morreria para toda a humanidade. Jesus era o Cordeiro de Deus e também o sacerdote. E todas as pessoas agora poderiam ir diretamente até a Deus. Não precisava mais da intercessão do sacerdote ali no templo. Por isso o templo não tinha mais nenhuma importância. A nação de Israel, ela não era mais a nação de Deus. Se bem que Jesus falou que deveria se pregar primeiro, disse para os discípulos, que eles deveriam pregar primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Os discípulos pregaram mais 3 anos e meio. Depois da morte de Estevão, acabou completamente Israel como nação. Já não era mais, definitivamente, já não era mais a nação de Deus. Porque Israel se tornara uma figueira estéril. Israel se tornara uma árvore estéril. Quando Jesus ele amaldiçoou o templo, aliás, ele amaldiçoou a figueira, está registrado aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 18. Jesus viu uma figueira e ele teve fome. Quando Jesus chegou na figueira, não tinha frutos, só tinha folhas.
E Jesus amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira secou imediatamente. Aquela figueira, um símbolo do povo de Israel, que aparentemente por fora era bela. As pessoas procuravam fruto em Israel quando via toda aquela beleza. Mas Jesus mesmo disse que os líderes de Israel era como sepulcro caiado. Era belo por fora, mas por dentro estava cheio de podridão. Esse foi o fim, o terrível fim do povo de Israel como nação de Deus. Mesmo porque o próprio João Batista diz que agora era posto o machado à raiz de toda a árvore. A árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no fogo. 70 anos depois da morte de Jesus, o templo de Israel foi destruído. Bem que o general romano ele tentou proteger o templo, mas não adiantava, porque o próprio Jesus disse que ali não sobraria pedra sobre pedra. Aquele templo foi incendiado, foi destruído. E as pessoas que se esconderam no templo foram mortas pelo exército romano. E se cumpriu assim a maldição quando eles disseram que o sangue desse justo cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então esse foi o terrível fim da história de Israel e do templo. Israel não é mais o centro religioso como era antigamente. Hoje Israel é mais um museu histórico da história da peregrinação de Jesus. Então, sem dúvida nenhuma, Israel não é mais a nação de Deus. Deus não faz mais as guerras de Israel.